Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 243. Meu nome é Adilson e hoje a gente vai abordar um tema que vem gerando intensos debates nas faculdades de arquitetura e urbanismo, a controvérsia em torno do ensino à distância, EAD, na formação dos arquitetos. Órgãos como o CalBR e o IAB se posicionaram contrários à oferta de cursos 100% online, levando questões sobre a qualidade da formação e o impacto das novas diretrizes curriculares nacionais, modificadas em 2024. Quais podem ser os impactos dessas mudanças? Como evoluir os currículos de arquitetura nas faculdades sem prejudicar o ensino? Essas e outras questões a gente vai tentar abordar aqui com os nossos convidados. Deixa eu apresentar quem está aqui com a gente. Primeiro, apresentar o Danilo Batista. O Danilo é arquiteto urbanista pela UFMG, mestre em engenharia de processos, é diretor da DIP Arquitetura, trabalhando no ramo de consultoria e projetos, e é presidente da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura do Brasil, ASBEA-BR, desde 2021. Oi, Danilo, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui. Tudo bem, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. É um assunto extremamente importante e extremamente necessário de se abordar e de se discutir nesse momento. Está aqui também com a gente o Frederico Braida. O Frederico é arquiteto e urbanista pela UFJF, mestre em urbanismo pela UFRJ, mestre, doutor e pós-doutor em design pela PUC-Rio, pós-doutor em matemática, professor de 3 programas de pós-graduação da UFJF, líder do grupo de pesquisa LEAUD, Laboratório de Estudos da Linguagem e Expressões da Arquitetura e Urbanismo e Design. Tem feito parte do Comitê Científico dos Congressos da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, ABEA. Boa noite, Fred. Obrigado pela sua presença aqui de novo para conversar com a gente. Olá, Adilson. Olá, Rafael. É um prazer estar novamente aqui. Prazer também discutir esse tema de uma relevância ímpar junto com o Danilo. Para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E Rafa, como é que você está? Tudo bem, boa noite, boa tarde ou bom dia aí, né? Dependendo para quem está escutando, pro Fred, pro Danilo, obrigado pela presença de vocês. Um tema super importante, acho que está numa agenda fundamental aí de formação de novos profissionais e da forma como a gente quer conduzir a arquitetura e urbanismo no Brasil. Obrigado pela presença. Bom, e antes do papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas, mas... Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas, mas a primeira do ano de 2025. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, fiel escudeiro, como é que você tá? Opa, tudo beleza? Pronto pro novo ano que se chega e aconchega. Exatamente, pessoal. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail, correio eletrônico, mais conhecido como cartinha virtual, para contato@archicast.com. Ou você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Temos Facebook, temos Instagram, temos Twitter, temos também canal no YouTube, né, Adilson? Pois é, Rafa, a gente tem nosso canal no YouTube, cada vez mais a gente tem colocado conteúdos em vídeos por lá, então não deixem de prestigiar a gente por lá, então youtube.com/archicast ou procurar por ArchiCast por lá. Vai ser muito legal vocês poderem seguir a gente por lá. E é aquela coisa, né? Dá aquela curtida, aperta lá no gostei, ajuda muito a gente no engajamento. A gente tem mais uma rede social agora. Pois é, temos uma rede social corporativa, olha só, estamos no LinkedIn. Você pode achar que isso é uma bobagem, que isso aí é coisa para quem tá procurando oportunidades, mas pra gente é muito legal estar lá também, porque a gente pode começar a ter contato com os perfis e as pessoas que querem também divulgar os seus trabalhos e também falar um pouquinho sobre as suas especialidades. Então a gente entrar no LinkedIn também dentro desse universo vai ser muito interessante pra gente conhecer um pouco mais de vocês. Exato, até contato com quem já participou dos episódios, quem vai participar, as empresas que já também entraram aqui e foram colaboradoras aqui do ArchiCast. Isso pra gente vai ser importante nesse ano. E claro, a gente continua fazendo os conteúdos no Instagram, no YouTube, para agradar todo mundo que segue a gente, né, Rafa? Isso mesmo. E fiquem atentos porque esse ano de 2025 promete novidades, né? Isso aí, vamos tentar trazer para vocês algumas novidades de interação, algumas novidades também de criação dos conteúdos, das pautas, das participações. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente já fez um período atrás, que eram as oficinas, com os ouvintes participavam dos programas. Então tem muita coisa legal aí pra gente fazer. E se você tiver alguma ideia, uma dica, uma sugestão, não deixe de nos mandar. Exato, a gente se preocupa muito com o engajamento agora esse ano e a gente quer que vocês participem, que conversem mais com a gente, que o conteúdo seja compartilhado e que vocês curtam
participar dele também. Então, sempre que puderem, mandem aquela mensagem, falem se gostaram, se não gostaram. Cada vez mais as pessoas estão mandando mensagem pelo Spotify, deixando os comentários lá. A gente sempre responde quando pode. Então não deixem de participar com a gente, né, da criação desse conteúdo que a gente gosta muito de fazer. Eu imagino que vocês gostam de ouvir também, né? Não, é isso aí, vamos que vamos. Vamos aumentar essa interação, acho que são muitos canais que a gente tem para se falar. Bem, eu sei que muitos de vocês gostam de apenas nos ouvir, mas a gente também quer amplificar um pouco a forma de interação, porque eu acho que faz parte também da evolução desse nosso produto, desse nosso programa, né? Então já são aí quase 9 anos, né, Adilson? Então, exato, 9 anos, Jesus. Exatamente. Então, cada ano a gente vai tentando dar um passo um pouco diferente, mas sem deixar aquilo que é principal, que é produzir conteúdo de qualidade para vocês. Bom, a gente vai ficando por aqui então. A gente vai deixar vocês com o episódio, o primeiro do ano, já vem com polêmicas aí. E espero que vocês gostem. Isso aí. Tiro, porrada e bomba. Exatamente, galera. Abraço, beijos, até mais. Primeira colocação que a gente podia fazer aqui é justamente quando é que a gente começa a fazer essas discussões das modificações dos currículos das faculdades de arquitetura, né? A gente fala de EAD aqui, que é uma coisa que é mais vistosa, digamos assim, em termos de assunto, mas tem outras prerrogativas também que essa discussão quer debater. O Fred, né, tem escrito alguns artigos, a gente deu uma olhada nos artigos que o Fred escreveu a respeito do assunto. Fred, eu acho que você podia abrir para falar um pouco desse panorama, do que você tem estudado e do que você tem observado em relação a isso. Acho que é importante a gente dizer, não é, que os cursos superiores no Brasil como um todo, eles têm diretrizes, né, que são estabelecidas, que dizem a respeito do que deve ser aquele curso de graduação. Não é exatamente uma receita de bolo, não é uma matriz curricular, mas são alguns parâmetros, são algumas diretrizes, que o próprio nome diz, que devem ser respeitadas e interpretadas pelos diferentes cursos, nas diferentes instituições de ensino superior, de acordo com as realidades também que eles estão inseridos e com os objetivos previstos ali nos seus projetos políticos pedagógicos. Então, assim, essas diretrizes, elas regulam o que deve ser, de uma forma mais abstrata, os cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil. E de tempos em tempos, obviamente, que precisam de ser revisados, precisam de ser revisitados, para que se proponham, então, adaptações que a própria realidade contemporânea exige. E a gente está nesse processo de uma aprovação, né, uma expectativa de aprovação final das diretrizes curriculares que foram debatidas, essas diretrizes, ao longo de muito tempo, nos últimos anos, em diferentes instâncias e eventos que foram sendo realizados, seminários, né? Se a gente pegar uma linha do tempo de toda essa discussão, ela é bastante longa, e é esse momento que a gente tem agora de implementar, né, a discussão quase que praticamente ela passou, embora veio à tona porque algumas das propostas que foram consolidadas numa última proposição foram parcialmente refutadas. Então a gente agora está nesse momento de expectativa de discussão de aceite ou não dessa, poderíamos dizer, uma contraproposta do MEC de intervenções pontuais nesse texto geral que foi reformado. Mas isso também não engessa completamente a discussão, porque as diretrizes elas não mudam todos os dias, os currículos eles têm uma flexibilidade maior de serem alterados, né? A gente pega aí as instituições que podem atualizar os projetos políticos pedagógicos dos cursos, né? Ou até mesmo as suas matrizes curriculares de uma forma mais ágil. Mas assim, discutir essas diretrizes nacionais é algo permanente e contínuo necessário para que a gente possa sempre pensar uma formação em arquitetura e urbanismo que seja adequada, atualizada e pertinente à realidade brasileira. Joia, antes de entrar nas diretrizes em si, queria jogar aqui pro Danilo a questão sobre o EAD, né? A gente tá falando EAD, a gente tá falando de ensino à distância. Danilo, qual que é a sua visão sobre essa modelagem, né? Como você tem visto essas discussões acontecerem no Brasil, mesmo em outras áreas e tal? Fala pra gente um pouquinho, assim, da sua visão sobre esse panorama do ensino à distância. O ensino à distância, ele primeiro tem que ser entendido de uma forma mais
geral, mais complexa, porque há uma confusão das pessoas entre ensino à distância e ensino totalmente sem ser online, sem a questão virtual. As pessoas confundem um pouco as coisas. O ensino à distância que a gente combate são aquelas aulas gravadas que ficam nas plataformas e que são repetidas inúmeras vezes sem uma participação e um acompanhamento pedagógico pertinente ali dos alunos. Isso é o que a gente combate. Muitas aulas podem acontecer de forma online, sem dúvida alguma, principalmente matérias que não precisam daquela integração 100% ali. Muita coisa pode acontecer, mas não pode ser a prática cotidiana. Porque a gente vive em sociedade, a gente trabalha principalmente, vou falar na área de arquitetura e urbanismo, que é a nossa, porque tem outras que as pessoas entendem que são impossíveis de absorver, tipo medicina, enfermagem, é impossível você imaginar um curso à distância de matérias voltadas à área de saúde, que você vai ter treinamento com pessoas e essa relação. Mas vamos falar da nossa questão de arquitetura e urbanismo. A gente trabalha com ambientes, com cidades, com espaços, com pessoas, o tempo inteiro. Ninguém produz arquitetura por nada. A gente produz arquitetura para as pessoas utilizarem, para pessoas viverem, para vocês estarem dentro. Como que você vai produzir arquitetura sem ter relação com aquele ambiente? Sem conhecer aquilo, sem viver aquele espaço, sem discutir aquilo. É a mesma coisa de eu te mandar. Você quer morar numa casa, eu te mando para sua casa um projeto, você constrói e eu nem sei o que você quer. Porque eu não tive relação, eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é que é aquela pessoa. Eu estou falando grosseiramente, só para vocês entenderem que o processo não é assim. O processo é um processo de discussão, um diálogo aberto o tempo inteiro, e a arquitetura não é nada mais do que isso. A arquitetura foi criada para o homem, para a pessoa o tempo inteiro. Você vive a arquitetura 24 horas por dia. Todos nós estamos num espaço criado. Nós estamos aqui num ambiente, cada um de nós num ambiente específico. Nós trabalhamos em espaços, nós vivemos do dia a dia em escritório, nas ruas, nos parques, nas cidades. Todos esses ambientes são ambientes criados pela arquitetura. Então a gente precisa de discutir isso. Por isso que a gente é contra esse ensino repetitivo EAD sem a possibilidade de intervenção de um professor, desse diálogo, dessa questão. Obviamente, as matérias específicas de ateliê de projetos, as matérias que você vai realmente produzir aquela questão de projeto, é impossível você fazer isso virtualmente. Entendeu? Você precisa daquela convivência. Quando você tem um escritório de arquitetura, por exemplo, eu e o Federico somos profissionais da área, a gente produz arquitetura, a gente não faz aquela coisa sozinho. A gente, o tempo inteiro a gente interage e convive, porque é assim que é produzido um projeto, uma intervenção. Então, simplesmente por isso, a gente defende que o EAD 100% é uma coisa que é inconcebível no nosso setor. Eu queria puxar o Fred para falar um pouco dessas diretrizes curriculares que, segundo o que eu estava lendo, elas foram aprovadas no ano passado e tiveram algumas modificações no ano de 2024. E eu estava lendo a carta do IAB que, digamos, recebeu com surpresa essas modificações. O que a diretriz curricular nacional adota em termos gerais e o que foi modificado, até para situar as pessoas aqui a entender porque há essa polêmica não só do EAD, mas tem uma questão também a respeito da quantidade de alunos por professor, né? Eu posso só comentar do ensino à distância, só em relação à questão anterior, que eu acho que é bom a gente relembrar, né, a trajetória do ensino à distância, que hoje para a gente é dado como um ensino, né, mediado pelas tecnologias digitais. Mas o ensino à distância, ele é bem antigo, né? Ele não é recente, não digo na área de arquitetura e urbanismo, mas talvez vocês se recordem uns cursos que tinham ainda mais antigamente. Eu cheguei a fazer um curso de mestre de obras que era por correspondência. A gente recebia um material impresso, umas apostilas, né? E aí você fazia os exercícios, fazia os desenhos, enviava por carta também. Depois vinha aquele exercício corrigido por carta. E essa ainda modalidade antes de carta, você ainda tinha antes um ensino por rádio também. E existia a possibilidade de você receber uma fita VHS, se você comprasse o curso que também era com fita. Quer dizer, o ensino à distância já é de longa data. Não é nada muito recente, mas foi muito ampliado com as tecnologias digitais, né? Acesso a computador. Então, o que realmente o Danilo coloca, ele é importante de reforçar, é quando a gente fala de um ensino à distância de massa,
que poderia dizer que você tem pouca interação, pouco feedback, um ensino que é muito pouco personalizado, né, versus uma possibilidade de utilização dos recursos digitais, da tecnologia digital, para o ensino, né? Então, eu acho que ao longo aqui a gente ainda vai ter mais espaço para a gente até debater essas questões, né? Porque me parece que é importante o que as instituições, né, as associações vêm combatendo, seria pensar o ensino de arquitetura em graduação numa modalidade chamada ensino à distância, que seria 100% online, 100% virtual, sem a possibilidade do contato presencial sequer em alguma atividade. Isso falando em graduação, porque a gente sabe que existem outras possibilidades, e também falando de uma formação regular, acadêmica, né? Assim, porque você também pode ter formações complementares que não são essas regulares, que às vezes o ensino à distância, né, traz potencialidades. Mais para frente, eu queria depois também dialogar um pouquinho sobre essas potencialidades que eu vejo no ensino à distância na formação, mesmo que não seja essa formação institucionalizada na graduação. Mas olhando para essas diretrizes, né, e convido todo mundo a ler essa carta, né, lá do IAB, que traz uma linha do tempo, uma trajetória, destacando bem o que a gente tinha de proposta das instituições e o que o MEC propõe de revisão, chama atenção o próprio aspecto do ensino à distância, como a gente já vem comentando, que antes essa proposta vedava um curso 100% à distância, e com a redação proposta pelo MEC, isso abre margem para uma existência. Esse dado, eu gostaria só de chamar a atenção, embora meus números não sejam super precisos, mas a gente entrando na plataforma EMEC, né, do Ministério da Educação, a gente vê a quantidade de vagas que estão disponibilizadas para o ensino à distância, e a gente, para cursos, né, que está lá cadastrado como modalidade à distância, e a gente fica um pouco assustado, né? A quantidade de arquitetas e arquitetos que hoje estão registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, se a gente faz uma busca, salvo engano, está perto aí dos 220 mil, e a gente tem 131 mil vagas, que corresponderia aí quase a metade dos arquitetas e arquitetos já registrados nessa formação de todos os anos até hoje, só nessa modalidade de ensino à distância. Então, realmente é um número muito assustador, né, que impacta muito o próprio mercado. E essa é uma preocupação também, lendo a carta das instituições, né, dizendo, olha, esse ensino à distância ele pode também estar só a serviço de um processo mercantilista. Isso daí é perigoso, né, de a gente só querer vender cursos de arquitetura e urbanismo. A gente também pode discutir um pouco mais adiante. E um outro aspecto que você apontou, que eu acho que é importante, é da relação professor-aluno. O que o MEC está questionando do texto que foi apresentado é uma espécie de inovação, porque consta essa proporcionalidade nas diretrizes propostas agora, e o MEC fala, olha, essa proporção não vai dar, porque me parece que vai faltar profissional para atender. E uma contraproposta é que, olha, não é bem verdade. A gente tem, pelo menos assim, notícias de professores sendo demitidos, superlotando turmas para contratar menos professores, o que pode impactar diretamente na qualidade do ensino, né? Então, só para falar, o que a gente tinha antes era uma proporção de um professor para 15 alunos em aulas práticas, e o MEC sugere 25. O impacto de 10 alunos para um professor dentro de uma sala de aula é bastante considerável, né? Então, eu acho que são aspectos já eram meio que praticados, embora a gente sabe que nem todas as instituições conseguiam atender, porque já estava dentro de um parâmetro de qualidade dos cursos, não é? Mas isso agora viraria um aspecto obrigatório, uma vez que está dentro das diretrizes, todos os cursos deveriam se adequar, né? Tem algumas outras modificações, sugestões também, mas eu acho que esses dois são, se fosse resumir, né, eu acho que esses dois são as alterações de maior impacto que não foram acatadas pelo MEC. Voltando ainda na questão do ensino à distância, é importante salientar que com aquele período que a gente teve da pandemia, houve muita confusão
do que é ensino à distância e o que é o uso de plataformas adequadas para o ensino. Na época da pandemia, a gente teve que se adaptar de um dia para o outro, né? Todos nós sabemos, não só o ensino, como os exercícios profissionais em geral, a grande parte das profissões, a gente teve que trabalhar online e houve, inclusive, um incremento de plataformas, de formas tecnológicas que a gente foi obrigado, de uma noite para o dia, aprender a utilizar. Imagina um professor que estava acostumado a dar uma aula expositiva numa sala de aula, discutir com o aluno, mostrar projeto, abrir desenhos e tal, de um dia para o outro ele ter que fazer isso tudo usando uma plataforma online com computadores. É claro que foi um desafio muito grande, mas de certa forma a gente aprendeu muito com isso. Houve um ganho com isso. E quando você fala dessa questão mercantilista de usar uma aula que o professor faz e reproduzi-la incansavelmente, isso é muito diferente de um uso adequado de uma plataforma. Então, acho que as pessoas precisam entender essa diferença. E a outra coisa que você perguntou em relação às mudanças das diretrizes, que eu acho que tem que ficar muito claro, é que é o seguinte: a gente tem hoje em vigor as diretrizes curriculares de 2010, que não estabelece parâmetros nenhum nesse sentido, nem parâmetros de proporção de professor-aluno, tem uma limitação muito grande de áreas de atuação, tem uma limitação muito grande de áreas que tem que ter nos cursos. Ao longo do tempo, gente, isso é óbvio que a gente tem que atualizar. Hoje em dia, a gente trabalha com tecnologia, daqui a uns anos nós vamos trabalhar com inteligência artificial. As diretrizes curriculares têm que estar constantemente atualizadas à realidade. A cada ano vão criando tecnologias e formas de trabalho, formas de estudo muito grandes. As demandas da sociedade vão alterando, as cidades vão sendo diferentes. A cidade, por exemplo, estou em Brasília hoje, uma cidade projetada, uma cidade jovem, foi projetada, inaugurada em 1960, é uma cidade totalmente rodoviária, uma cidade que foi projetada para o automóvel, ela não foi pensada para o que hoje a gente entende como necessário, que é a pessoa circular o tempo inteiro com aquela fachada ativa, com movimentos, usar a área pública com o pedestre. De um tempo para cá, olha o tanto que, se você pensar em termos de tempo, é um tempo curto. É uma cidade que tem 64 anos e o tanto que mudou a proposta de lá para cá. E a mesma coisa acontece com o ensino, ele tem que adaptar à realidade de hoje. Então é muito importante que a gente entenda que, por piores que sejam as diretrizes, na verdade elas nem são ruins, elas são diretrizes muito discutidas, muito aprofundadas e exaustivamente discutidas pelas entidades, pelo próprio Conselho de Arquitetura e em conjunto com o MEC, nós conseguimos aprovar uma proposta muito bacana em dezembro de 2023. Não vou falar que o ideal é realmente muito melhor do que a que nós temos agora aprovada em agosto de 2024. Eu não vou falar que não é, mas a proposta de dezembro de 2023 ela não existe, ela foi simplesmente substituída. Hoje nós temos duas opções. Uma diretriz de 2010, que está em vigor até hoje, e uma aprovada pelo MEC em 2024, em agosto de 2024, que está nas mãos do ministro para aprovar. Nós temos essas duas opções. Dentre as opções que nós temos, essa proposta de agosto de 2024, que não é a que nós todos queremos, é muito melhor do que a que está em vigor. Então, por isso, nós sempre estamos aqui defendendo isso, e as entidades de arquitetura e urbanismo, junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, aprovou e fez uma manifestação, inclusive aprovada em plenária, que o ministro aprova essa diretriz. Mas isso não impede que a gente continue trabalhando pela melhoria do ensino, para buscar o tempo inteiro mudar essa relação professor-aluno, mudar essa questão do ensino à distância, para o ensino seja sempre o melhor possível. Essa questão do ensino à distância, agora com a diretriz aprovada em agosto de 2024, de certa forma, ela impede um curso 100% à distância, porque ela coloca várias disciplinas, como ateliês e outras disciplinas, que têm que ser presenciais. Então é impossível o curso agora ser à distância com essas diretrizes aprovadas. Por isso nós estamos lutando tanto por essa aprovação, mesmo que não seja o ideal.
O Danilo colocou uma coisa importante, né? Porque está se discutindo essa controvérsia das diretrizes, mas ele lembrou muito bem que a atual ela é defasada, né? Pelo tempo das tecnologias e tudo mais. Ela não estabelece parâmetros como essa nova diretriz estabelece. Aí eu queria já até entrar em alguns tópicos, de tentar de forma mais específica, até para a gente evoluir a discussão aqui, como o Fred também falou, queria falar um pouquinho das potencialidades. A diretriz que tinha uma expectativa mais ampla, ela previa essas 3.600 horas, assim, totalmente presencial e tal, e que também ela colide um pouco hoje até com o grau de atenção que às vezes as pessoas têm durante as aulas e tudo mais, né? Então eu queria perguntar um pouco pro Fred, como é que, naquela sua fala anterior, que você falou assim, uma coisa são, né, a carga horária curricular, de formação, outra coisa são as atividades complementares, o ateliê. Como é que é a sua visão, Fred, de trabalhar essas horas, essas 3.600 horas, mais atividades complementares, dentro dessa possibilidade agora, vamos dizer assim, já que a gente tem 40% de obrigatoriedade de ateliê, esses outros 60%, eles aparecem como uma oportunidade de se trabalhar de uma maneira inovadora, híbrida e tal. O que você tem pensado sobre isso? A definição de carga horária é sempre também um dilema, né? A gente tem, salvo engano, no MEC, eu ia dizer talvez 3, mas pode ser que eu me engane, mas assim, você tem cursos que têm carga horária mínima diferenciadas. Tem curso de 3.600, que é a faixa que se enquadra o curso de arquitetura e urbanismo, porque tem ali uma previsão de 5 anos de conclusão, mas você tem cursos de graduação que te permitem uma formação em 4 anos, outros exigem 6, e aí a carga horária mínima também varia. Me parece que hoje em dia tem uma discussão dessa nossa contemporaneidade também acelerada, que faz com que a gente tenha que agilizar os processos e os tempos, né? Se a gente olha para alguns outros cursos, e aí eu posso até falar do curso da UFJF, hoje os nossos alunos estão integralizando o curso nessas 3.600 horas. Mas nem sempre foi assim. E ainda hoje você tem outros cursos que têm uma carga horária de mais de 4.000 horas, por exemplo, né? E isso tem uma série de impactos, né? Se a gente pode pensar que você tem uma qualidade teoricamente maior, mas você também tem, de repente, um custo financeiro maior para sustentar uma aluna, um aluno durante mais tempo nessa formação. Você tem, por exemplo, isso daí falando de impacto financeiro para as instituições, mas falando de impacto financeiro para o próprio aluno, né, para a própria aluna, para o corpo discente, que vai ter que ter mais tempo de alimentação na instituição, né? É um tempo maior que vai deixar de entrar no mercado de trabalho. Isso só para poder comentar com vocês que essa definição e mensuração da carga horária, ela não é tão objetiva assim, né? E também não é pouco complexa, pelo contrário. Existe uma série de questões que estão aí envolvidas, né? Mas, hoje, o que a gente tem dessa carga horária, por exigências também do próprio MEC ou da contemporaneidade, a gente foi deduzindo da carga horária do corpo discente em sala de aula para outras atividades, numa tentativa também de flexibilizar essa formação ou até personalizar. Aqui eu não quero criar juízos de valor, eu estou tentando mostrar sempre aspectos que podem impactar positivamente ou negativamente nas escolhas, mas o fato é que, na minha formação, por exemplo, eu tive todas as disciplinas obrigatórias. Então, assim, eu passava por uma formação que ela era muito rígida, do ponto de vista da matriz curricular. Todas as disciplinas eram obrigatórias. Se eu quisesse fazer alguma disciplina extra, eletiva, personalizar a minha formação, eu podia fazer por minha conta, por exemplo, mas isso não incorporaria na dedução da minha carga horária. Então, assim, ter uma matriz que tenha uma flexibilidade, eu acho que tem os seus aspectos positivos, né? Mas o que tem se discutido tanto hoje é que é tanta dedução que quase que sobra nada para o corpo discente em sala de aula ou no ateliê, né? Porque se você vai deduzindo, por exemplo, hoje 10% da carga horária, então se você tem um curso de 3.600 horas, 360 horas tem que ser para atividades de extensão, porque a gente passou recentemente por uma curricularização da extensão. É um aspecto muito interessante dos cursos, né, das instituições de ensino superior,
se aproximarem da sociedade, para estabelecer um aprendizado compartilhado ou vivenciado em loco. Mas se você vai deduzindo isso, vai deduzindo estágio, vai deduzindo, quase que sobra nada ou muito pouco para esse ensino. Mas é uma discussão ampliada, né, que eu acho que merece, porque o que talvez esteja sempre de pano de fundo é qualidade. A gente vai dizer, eu estou reduzindo tanto, então a gente vai perder a qualidade. Pode ser, mas se você tem essas atividades complementares bem estruturadas, bem amarradas num projeto pedagógico do curso, se tem ali um alinhamento, pode ser que você também alcance a qualidade e isso não gere nenhum impacto. Acredito que a nossa preocupação maior, o que eu não acho que seja a maioria, mas talvez instituições mais oportunistas, que a gente vem comentando, que talvez tenha como fim não uma educação de qualidade, mas aferir lucros na formação de arquitetas e urbanistas, de precarizar os seus cursos, dizendo, olha, já que eu tenho tanta possibilidade de dissipação de carga horária obrigatória, eu fico com um corpo docente muito enxuto, que dá conta para atingir o mínimo necessário, e o resto tudo eu atribuo para outras instâncias, né? Um pouco do que a discussão que as diretrizes propostas seria de ter 3.600 horas de atividades acadêmicas e essas outras atividades complementares poderiam e deveriam somar. Só que isso você impacta na carga horária mínima do curso, né? Que aí tem uma equação a ser feita de custo para toda a sociedade, né, de tempo de formação. Se é positivo, se é negativo, eu não sei. Isso precisa de uma discussão maior, queria até ouvir o Danilo, né? Mas não podemos esquecer, por exemplo, não falando de graduação, mas falando de pós-graduação, que antigamente você tinha mestrados que duravam 4 anos, que hoje é o tempo de um doutorado. Isso foi reduzindo, né? Se a gente olha para o acordo lá de Bolonha, que é praticado por várias instituições europeias, você já tem praticamente um mestrado incorporado na graduação. Então, um curso de arquitetura de 5 anos, você teria 4 anos de graduação, 1 ano que seria o mestrado, e aí depois você adiantaria o doutorado. Isso hoje já está sendo testado experimentalmente em cursos de pós-graduação com notas superiores, da gente reduzir o tempo de mestrado e juntar o doutorado. Porque talvez as pessoas não tenham também tanto tempo assim de ficar se dedicando ao estudo. Vai impactar na qualidade? Pode ser que impacte, né? A gente precisa de ter cautela e fazer uma análise, mas que não é simples, é uma análise complexa, né? Então, esse tema da carga horária, eu acho que ele é bastante interessante, mas é difícil da gente ter uma resposta e necessariamente atrelar a qualidade ou a falta de qualidade da formação. O Fred deu uma posição de que ele está olhando isso de uma maneira mais externalizada, né? De quem está numa instituição, de quem está vendo a modificação dos currículos e tudo mais. Mas, como o Danilo, presidente da ASBEA, queria saber como é que essa discussão vem com o escritório de arquitetura, né? A respeito, né, de quem está fazendo estágio e de quem está recém-formado. Se há uma discussão dentro das BEA para saber que profissional, né, o mercado brasileiro, né, tem produzido. Nesse sentido, se vocês acham que assim, que se vocês têm essa preocupação não só da formação, mas sim do profissional que está saindo de uma maneira mais ampla, assim, de uma relação com os escritórios, com o mercado de trabalho, até mesmo o mercado de trabalho pensando, né, na formação de professores também que vão dar aula. Enfim, um pouco do que vocês pensam, o que vocês discutem aí, Danilo. Essa questão da formação profissional é uma questão que nos preocupa muito. A ASBEA, ela congrega escritórios de arquitetura, todos eles atuantes no mercado. Grande parte desses escritórios trabalham com o mercado imobiliário, que é um mercado que demanda edificações e tal. Tem vários escritórios que trabalham na área de urbanismo, outros trabalham com consultorias na área de sustentabilidade e outras áreas, porque a arquitetura e urbanismo tem uma vasta gama de opções de profissionais que são pouco conhecidas da sociedade. Eu acho, inclusive, as pessoas não sabem
realmente qual é a potencialidade do trabalho de um arquiteto. Nós que somos arquitetos profissionais, a gente tem esse conhecimento, mas inclusive muitos alunos se limitam muito àquela questão da formação de projeto, aquela questão específica ali da arquitetura que é concebida pela sociedade ali, que é conhecida. A gente tem uma infinidade de oportunidades de trabalho que muitas vezes não são aproveitadas. Mas em relação à formação que a gente tem verificado no dia a dia dos escritórios, dos estagiários, não está muito adequada ao que o mercado profissional está demandando. Então, há um trabalho muito grande dentro dos escritórios para capacitar esse estagiário para o dia a dia ali. Ele não está normalmente preparado para o mercado de trabalho. Primeiro, há um grande desconhecimento dos estudantes em geral. Eu estou falando de uma forma geral, gente. São escolas do Brasil inteiro que eu estou falando. Estudantes têm pouco conhecimento da legislação urbanística. Uma coisa é você fazer um projeto sem grandes limitações, com um programa ali estabelecido, uma escola. Outra é você fazer um projeto com diversas limitações que você vai encontrar no mercado. Sejam elas urbanísticas, sejam elas de tombamento do patrimônio histórico, sejam elas de questão de ambientais. Então a gente tem diversos desafios a cumprir ali. A gente vê que o estudante ainda está pouco preparado para aquele trabalho. Há também uma formação ainda pouco eficiente em relação à questão tecnológica. A gente vê que os estagiários ainda não estão adequadamente preparados para as questões que a gente precisa do dia a dia dos escritórios. A gente tem diversos tipos de software a trabalhar. A gente não pode se limitar a um software específico e muitas escolas optam por um software específico e isso dificulta o mercado de trabalho, porque você não pode colocar um software comercial ali para ser o único ali no mercado. Hoje em dia a gente tem que estar aberto. Inclusive existem trabalhos de software livres que estão em desenvolvimento exatamente para isso. A gente tem que ter uma questão tecnológica, inclusive dos softwares estar interrelacionados para a gente poder ter um trabalho normal no mercado. Então há um desconhecimento dos estagiários nesse sentido, em função da formação que eles têm recebido nas escolas. E a gente precisa desenvolver isso mais, inclusive de uma formação mais de conhecimento do processo tecnológico mesmo. A gente, por exemplo, hoje tem diversos aplicativos que auxiliam muito o trabalho do arquiteto. Acaba acontecendo que há escritórios de arquitetura que estão se especializando em aplicativos voltados para o mercado de trabalho, porque a demanda é tão grande que eles começaram a ter uma formação de programação, inclusive, de computadores, para eles atenderem esse mercado que precisa disso. Então, as escolas precisam se adequar a essa demanda do mercado, porque a cada dia isso vai crescer. Pensa bem agora com o boom da inteligência artificial, tanto que isso vai ser necessário. Inclusive porque há um mito na sociedade de que a inteligência artificial veio para substituir profissões, que é um erro absurdo das pessoas não saberem que a inteligência artificial veio para auxiliar o nosso trabalho, substituir as ações cotidianas, aquelas coisas que você perde tempo, que são repetitivas, que uma inteligência pode fazer para você e te liberar para as coisas mais importantes, para as questões criativas, para as grandes propostas, para as questões inovadoras. Então eu acho que a formação precisa se adequar a essa realidade, tanto do mercado, dessas questões que eu falei, quanto a questão tecnológica. É só um comentário antes do Rafa perguntar. É um dilema, né? Porque a gente está falando aqui de uma carga horária de 3.600 horas, 3.600, né? E você, muitas vezes, né, para o mercado de trabalho, há uma dependência muito grande das ferramentas, né? Que o Danilo estava comentando aqui. E de como muitas vezes, assim, o próprio aluno que sai, né, de uma formação, fica aquela pergunta, eu sei o software A ou B, qual que eu tenho que aprender para que eu seja mais preparado para o mercado de trabalho? É quase uma utopia você pensar que os cursos de graduação, primeiro, a gente sabe que não se dá conta de tudo que o Danilo comentou, né, de que a profissão de arquiteto é muito vasta. E assim, é um mundo de discussões a ser pensadas, né? Não só a carga horária, mas as ferramentas e de como as faculdades estão preparando para o mercado de trabalho. E eu acho que cada vez mais, não sei a posição do Rafa, as faculdades vão começar a achar nichos dentro do próprio campo da arquitetura para se adequar a um campo de trabalho específico, de uma regionalidade ou de uma demanda mais nacional, enfim, não sei o que o Rafa pensa. Não, é muita coisa.
são muitas dimensões aí dessa discussão, né? A gente tá falando de carga horária e tal, mas tem uma questão importante, isso é uma opinião minha, né? Que é tão importante quanto, ou talvez, que é a discussão a respeito das competências do profissional de arquitetura e urbanismo no Brasil. As competências, a lista de competências são imensas, que em outros países são 2 ou 3 faculdades. A separação, por exemplo, de ensino de, né? O que o Danilo comentou a respeito de legislação urbanística. O ensino de urbanismo é uma curso de graduação, a arquitetura é outro curso de graduação. A progressão do profissional também no mercado, né? Hoje um recém-formado, ele pode projetar um hospital, vamos dizer assim, ele está habilitado, né? Isso não está sendo discutido. Eu estou trazendo aqui uma coisa que não está na discussão da questão em si, mas eu acho que é uma questão que nos ajuda, inclusive, a pensar essas estratégias de formação de um novo profissional e que talvez eu acho que futuras discussões vão ter que dar conta disso também, porque a gente está falando de um curso que tem muito conteúdo muito extenso. E quando a gente fala nessas possibilidades de redução, aumento de carga horária, não há como não pensar em soluções alternativas de ensino e aprendizagem, como o Danilo falou aí também, que acabam se desdobrando em novas funções que o arquiteto urbanista pode ter na sociedade também, com o advento da revolução digital, a própria inteligência artificial, tem muitas coisas aí que os profissionais de arquitetura podem trabalhar. Se a gente fala, então, entra no mundo aí, por exemplo, de games, realidade virtual, aí abre um outro universo também para discussão. Então, assim, eu vejo que tem coisas importantes, assim, nessa discussão, mas muito difíceis de concentrar em um único programa, né? Mas uma coisa aqui que a gente não falou e tem a ver com um segundo ponto crítico, que é a questão do número de alunos por professor, e aí é uma coisa que talvez a gente possa falar um pouquinho aqui, porque professor é esse que também a sociedade espera que esteja ali formando os novos profissionais, né? Quais serão as habilidades, competências desses professores de uma nova geração aí de processos metodológicos, pedagógicos e tal. Isso está sendo discutido também no âmbito dessas revisões. Eu sei que às vezes as revisões parecem uma discussão muito burocrática, né, de carga horária e tal, mas tem questões conceituais aí, até mesmo filosóficas sobre a nossa profissão, que eu acho que precisam ser mais conversadas, né, e debatidas, né? Jogo aí para vocês aí um pouquinho das minhas inquietações. Tá, eu posso comentar um pouquinho dessa preocupação, né, Rafa? Eu acho que ela perpassa, assim, toda a discussão, né? Pelo menos, assim, acredito nas próprias instituições que formam os professores, embora não seja explicitamente obrigatório que você tenha uma pós-graduação stricto sensu, né, um mestrado, um doutorado para lecionar, e é quase que uma realidade, né? Hoje mesmo, até em pequenos cursos, praticamente é uma exigência, o MEC exige uma proporcionalidade nos cursos de mestres e doutores, mas acaba que com a competitividade também você tem essa demanda, né, por profissionais capacitados. Então, assim, a gente que também atua na pós-graduação, estamos sempre preocupados que docente que é esse que a gente está formando, que pesquisador que é esse, e se essa formação que é acadêmica dá conta de uma formação de um profissional preparado para atuação na nossa área, que também tem muito essa demanda de uma experiência profissional, né? Isso certamente atravessa todas as nossas preocupações, né? Eu costumo dizer, pelo menos lá para os nossos alunos na Universidade Federal de Juiz de Fora, que o estágio, ele é, tanto que é um componente curricular, mas ele é um espaço rico e necessário de formação, embora nem todos os discentes estejam preparados para entender essa relevância do estágio, né? Nem todos os supervisores estão preparados também para poder entender o estágio, não como uma mão de obra barata, mas como um espaço de formação de futuros profissionais. Mas quando os alunos, né, os profissionais que oferecem o estágio reconhecem essa relevância, é uma complementação da formação, não resta dúvida. É importante e necessário, né? Então, isso para a gente poder atrelar também o que é feito nos cursos de graduação com a realidade do mercado. E aí Danilo havia apontado, a gente também havia já comentado, eu queria só trazer mais um item dessa complexidade, para a influência das tecnologias digitais na transformação das demandas da realidade, tanto do ensino quanto do próprio mercado, né? Gilson mesmo havia apresentado aquela questão se os cursos, né, devem atender a um perfil local, regional, né? Isso já é previsto hoje em dia, né, que os cursos tenham um perfil que defina a sua área de atuação, né, local, regional, nacional. Só que
via as tecnologias digitais também, a gente costuma, hoje em dia, a trabalhar também em diferentes escalas. E eu acho que a gente tem que se perguntar todo dia nos nossos cursos que profissional que é esse que eu quero formar, né? Porque não é raro a gente ver egressos que vão atuar em outros países, né, que saem das nossas instituições, encontram oportunidades de vida, que seja vida familiar ou já profissional mesmo, mas que vão se estabelecer em outros lugares, ou até mesmo facilitado pelas tecnologias de informação e comunicação, que, embora estejam situados aqui, trabalham para empresas internacionais, até mesmo estagiários que fazem estágios remotos, né? As próprias diretrizes curriculares, elas vetam essa nova proposta que se manteve como é, veta o estágio à distância, mas eu vejo, né, eu falava que eu queria também apontar algumas potencialidades, mas, por exemplo, a gente poderia pensar, ainda que em termos legais esteja proibido o estágio obrigatório, mas poderia ter um estágio eletivo, um estágio não obrigatório, que te permitisse a realizar à distância, porque é um ganho bastante relevante, por exemplo, ter um estagiário nosso estagiando num escritório internacional, que o próprio escritório não tem uma sede única, então ali os processos de comunicação interna já estão muito bem estabelecidos, né? A execução dos projetos já tem todo um know-how, uma infraestrutura que te permita dialogar a partir de diferentes lugares, com diferentes pessoas, né? Então eu vejo aí essa riqueza também das tecnologias de potencializar experiências que até pouco tempo atrás não nos eram permitidas. Trazendo mais um exemplo do meio acadêmico, até muito recentemente, quase todas as bancas de mestrado, doutorado, eram presenciais. E aí a gente tinha não só um custo financeiro, mas também um custo de tempo, de deslocamento de nós, professores, para ir realizar uma banca. É claro, você cria um network, você leva a sua pesquisa para outras instituições, você, né, faz um workshop além da própria banca. Mas a própria pandemia também nos proporcionou, e agora eu arrisco dizer que a maior parte, a maioria expressiva das bancas, acontece de forma remota, né, de mestrado, doutorado. Porque também a gente percebe que isso não compromete a qualidade das relações e a gente vai lidando com as tecnologias, né? Então é sempre um olhar que a gente tem que ter atento para saber como que elas podem modificar. E só criando uma interlocução também com a fala do Danilo, que eu acho que não dá para a gente estar nos extremos, né? Assim, por um lado, são os tecnofóbicos, que têm um medo da tecnologia, que não pode de jeito nenhum, que ela vai corromper nossas relações humanas e que não existe uma possibilidade de relacionamento humano para além do presencial. E, por outro lado, também, que eu acho que é prejudicial, são os tecnofílicos que acreditam que a tecnologia vai dar conta de tudo, que substitui tudo, que a gente não precisa mais de uma existência presencial, porque a digital dá conta, né? Pensar no meio termo, nas composições, nas possibilidades, mas de uma forma menos preconceituosa e mais complementar. Eu acho que esse é um dado, né? Falando ainda mais de uma experiência minha, quando eu fiz minha graduação, eu entrei no curso em 2000, né, e saí em 2005. Até o quarto período eu não podia usar computador de forma nenhuma. Tinha que aprender à mão, como se fosse um pressuposto para você aprender a desenhar. Primeiro é a mão, depois o digital, porque o raciocínio tem que ser analógico para depois ser digital. E com o tempo a gente já vai superando, né? Hoje, no nosso curso, especificamente, as alunas e os alunos já entram tendo esse contato da hibridização das tecnologias e das formas de representação, né? Porque a gente entende que são complementares, têm potencialidades diferentes, são linguagens que podem ser muito bem combinadas. Então, esse daí eu acho que a gente está sempre com esse olhar atento das influências das tecnologias. Mas sem estar nos extremos, talvez seja um caminho mais interessante. Danilo, como é que você acha que nessa revisão e nessa oportunidade de mudar os moldes de formação, essas questões podem ser consideradas aí para também colocar um profissional de arquitetura preparado para o mundo, vamos dizer assim? Como essas novas diretrizes criaram alguns campos a mais de discussão, questões ligadas à arte, questões ligadas à tecnologia e outras, isso vai facilitar esse processo das escolas se adaptarem
a essa nova realidade. Na verdade, a gente tem que pensar também que as diretrizes curriculares, os parâmetros que estão ali, são parâmetros mínimos. A gente não pode ter menos do que aquilo, né? Inclusive, até eu vi uma recente pesquisa da ABEA que, quando falar, por exemplo, de carga horária, é um exemplo aí que a gente tem, as cargas horárias da maioria dos cursos era superior a essa, no dia a dia, superior a essa que está sendo exigida. Quer dizer, graças a Deus, os grandes cursos ainda pensam nessa questão da qualidade. Uma outra coisa que eu acho muito importante é a questão, por mais que a gente ache tecnologia, por mais que a gente fale em oportunidades, a gente tem que pensar que, no caso do Brasil especificamente, o país é um país continental. Além das questões regionais, questões específicas de clima, de cultura, de meios daquela região, há uma questão socioeconômica muito distante. Como a ASBEA, por exemplo, é a entidade que eu presido hoje, tem regionais desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, a gente vê claramente as dores, as demandas daquele Estado ali dentro dessas discussões de reuniões ali dos presidentes. Por quê? A gente não pode comparar as dificuldades que um arquiteto que trabalha na Amazônia com um arquiteto que trabalha na Grande São Paulo. É muito diferente a realidade. Primeiro, essa questão socioeconômica é gritante. São Paulo é 50% do PIB do país, a demanda é outra, tem um mercado muito forte na questão imobiliária, e quando você fala no Norte e Nordeste, se você tem questões muito específicas de habitação, de moradia, que são demandas básicas do cidadão que precisam de ter um olhar muito maior para aquilo, que é questões mínimas de moradia, de convivência daquelas pessoas que precisam ser olhadas. E a gente tem uma riqueza cultural de arquitetura nesses lugares, essas riquezas estão se perdendo ao longo do tempo. Se a gente se aprofundar no que já foi feito de arquitetura regional na Amazônia e no Nordeste, a gente tem uma produção maravilhosa que precisa ser mostrada para a sociedade, precisa ser mostrada para o mundo o tanto que isso é rico e que precisa estar adequado na vida do dia a dia das pessoas daquela região. Não adianta a gente querer fazer uma fachada toda envidraçada na região da Paulista e querer fazer essa fachada envidraçada no interior do Amazonas ou do Nordeste. Não se adequa àquele clima, àquela realidade, àquele povo, àquela cultura, àquele meio ambiente. Então, isso precisa ser valorizado. Então, a gente está trabalhando muito dentro das BEI essa questão de valorização da regionalidade. Isso é muito importante, isso precisa ser trabalhado e precisa ser publicizado. Porque a gente vive um mundo hoje globalizado e um mundo muito voltado para as redes sociais, que o que é bonito, o que é modelo, o que as pessoas, os influencers vêm falando, e a gente precisa buscar levar para esse meio digital os grandes valores, essas potencialidades que a gente tem, principalmente culturais. Eu acho que o papo aqui é super produtivo, é até interessante, né? O que permeou a discussão foi as diretrizes, mas eu acho que essa discussão é muito ampla e muito importante da gente continuar para que justamente a gente consiga discutir essas novas diretrizes, propor as modificações e continuar esse debate aqui, como o Danilo tinha salientado antes, né? Bom, então a gente vai terminando por aqui esse papo, mas não sem antes falar das dicas do episódio. Vou chamar o Fred para falar sua dica. Fred, tá com sua dica aí hoje pra gente? Olha, minha dica é para que todos e todas possam acessar os materiais, as cartas que vêm sendo produzidas pelas entidades, pela própria discussão das diretrizes, né? Eu mesmo tenho um artigo, um capítulo de livro, que é o discurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil sobre o ensino à distância antes e depois da pandemia de coronavírus, que a gente traz ali algumas discussões também sobre essa temática, sobretudo o EAD. E queria dar também mais uma dica, que é um convite, que na verdade é uma chamada de trabalhos que está aberto para submissão de artigos para a revista que eu sou editor-chefe, que é Pesquisa e Debate em Educação. E o tema dessa revista específico é Educação e Espaços de Ensino e Aprendizagem, Projeto e Gestão. O que a gente quer é discutir arquitetura escolar, desde a educação infantil até o ensino superior, seja uma educação formal ou informal também, seja presencial ou à distância, mediado ou não pelas tecnologias. Então,
fica aí o meu convite, quem estiver interessado, submeter o seu trabalho e depois também ler os trabalhos que foram publicados na revista Pesquisa e Debate em Educação. As inscrições vão até quando, Fred? A gente está com submissão dos trabalhos agora até começo de dezembro, mas a gente certamente vai prorrogar deve ser mais um mês aí, até início de janeiro de 2025. Bom, Danilo, tá com a sua dica? Vai ser difícil escolher uma só, mas eu vou dar um roundzinho de dica. Beleza. Primeira dica que eu vou dar, tanto para os arquitetos quanto para os alunos em formação, eles se aproximarem das entidades de arquitetura e urbanismo. É muito importante. Primeiro, você não constrói nada sozinho. Você constrói as coisas em parceria. Então, dentro das entidades, você só tem a crescer. A gente tem no país 5 grandes entidades, vamos dizer assim, as principais entidades de arquitetura e urbanismo, que são, inclusive, formadores do nosso conselho, né? Que a gente tem a ABEA, a ABAP, a ASBEA, o IAB, a FNA, essas são as entidades, vamos supor, tradicionais e que formaram o Conselho de Arquitetura. Eu tendo o prazer de estar aqui representando a ASBEA, que é a entidade que eu presido hoje, a gente gostaria de ter as pessoas próximas. Há uma ilusão de que as entidades tipo ASBEA só congregam grandes escritórios. Isso é uma falácia. A gente está aberto a escritórios de todos os portes e a gente precisa, inclusive, dos pequenos e dos novos escritórios. A gente tem que renovar, gente. Os jovens têm que ir substituindo nós que estamos aqui com 40 anos de profissão. Então, a gente precisa dessa aproximação. E a produção que a gente faz dentro da ASBEA precisa ser ampliada para todo o país. Nós temos diversas publicações, os manuais de escopo de trabalho, de BIM da ASBEA são referências em todo o país, que precisam ser divulgadas e tudo. A gente tem uma convenção anual da ASBEA em que a gente está, a partir de alguns anos, a gente passou a abrir essa convenção para não associados, para arquitetos locais, e tentando juntar essa convenção com a comunidade local. O ano de 2024, a gente fez uma semana de arquitetura em Florianópolis, junto com a prefeitura, fizemos uma série de atividades da nossa convenção, junto com filmes, com exposições de arquitetura, com passeios na cidade. Então, isso é muito importante. A próxima, agora, de 2025, já vai ser em Salvador. Ela vai ter um toque mais voltado para o nosso patrimônio histórico, já que Salvador é riquíssimo em termos de patrimônio histórico. Então, nós vamos ter essa relação com a cidade, com a questão histórica, e vai ter tours, e vai ter coisas desse tipo, e convidar todas as pessoas a participar desse evento. Também, a ASBEA faz parte do Colegiado de Entidades do CAU-BR. O ano de 2025, nós vamos ter o maior, vamos supor, evento de arquitetura, talvez, que vai ser um evento internacional de arquitetura exatamente em Brasília. Então, vai ser uma oportunidade de a gente receber pessoas do mundo inteiro e valorizar cada vez mais a nossa arquitetura e urbanismo. Vai ser no início de setembro de 2025. Então, fica aí algumas dicas e o convite a vocês se associarem às entidades, especialmente às ASBEA. Obrigado, gente. Muito bom. Rafa, sua dica pra gente? Bem, a minha dica hoje foi um texto que eu lembrei de muito tempo atrás, essa discussão sobre diretrizes, sobre ateliê presencial e tal, um texto lá de 2009, a gente estava falando das diretrizes vigentes que são de 2010, mas lá em 2009, o Mahfouz, ele publicou um texto no Vitruvius, lá no Arquitextos, que chamava o ateliê de projeto como mini escola. Ele já compartilhava ali algumas angústias, né, da importância de você ter um ambiente de ateliê mais interconectado com outras disciplinas e tal. Eu acho que é um texto super vanguardista nesse sentido, assim. Claro que chega no final, ele entra mais em aspectos do projeto de arquitetura e tal, mas fica a dica aí como uma leitura para instigar aí uma visão mais ampliada do que pode ser o ateliê de projeto como uma mini escola. Muito bom. Bom, vou dar minha dica aqui. Vou dar uma dica de um outro podcast. A editora Olhares, ela está produzindo um podcast lá no YouTube sobre principalmente design gráfico e também fez alguns episódios sobre desenho, enfim. Então ela está tratando aí do conteúdo que ela produz, né, que são os livros de design, de arquitetura, para falar nos episódios e são papos muito divertidos, muito leves. E fica a dica aí para vocês assistirem lá no YouTube o canal da editora Olhares, que tem os podcasts que ela está produzindo, que é o Podcast Olhares.
Bom, deixa eu agradecer aqui aos nossos convidados. Primeiro, agradecer ao Danilo, que está estreando aqui com a gente, participando do ArchiCast. Danilo, muito obrigado pela sua disposição para participar com a gente. Volte mais vezes para contar novidades e também conversar com a gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Prazer foi meu. Agradecer também ao Frederico. Fred, muito obrigado pela sua participação aqui de novo. Sempre muito bom te ouvir. Volte mais vezes para conversar com a gente. Obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer discutir esse tema com o Danilo e é sempre muito bom estar com vocês aí, Rafa e Adilson. Obrigado pelo convite. Rafael, mais um episódio, debate super importante aqui que a gente está proporcionando para os ouvintes. Isso, obrigado pelo tempo de vocês, Danilo, Fred. É assim como outros temas que já passaram por aqui, esse merece uma série, né? Sobre ensino e aprendizagem em arquitetura. Quem sabe aí a gente engata aí. Muita coisa boa para discutir, porque no final das contas é o futuro, né, dos profissionais e da arquitetura no Brasil, né? Essa discussão é uma discussão sobre as sementes, né, que estamos plantando aí. Obrigado pela presença, pessoal. Isso aí. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês e até mais.